Boa noite. Mais uma vez o assunto pandemia do coronavírus está em pauta no Ação Nacional. E desta vez nós vamos debater a atividade física durante este período de quarentena. Os benefícios para o corpo, a parte psicológica, os malefícios também. E para este debate eu recebo a psicóloga, a Kétori Mendes, e o personal trainer, professor de educação física e praticamente um participante assíduo dos programas da casa aqui na Rede Século XXI, o Euler Carvalho. Boa noite e obrigado pela presença dos dois. Boa noite, o prazer é meu. Boa noite, Euler. Boa noite, Carlos. Saudade Boa noite, de você. Muito obrigado pelo já convite. tivemos o Euler no Mais Saudável, no Mulher.com, no Século News e agora no Ação Nacional. Bacana, vamos bater um papo legal aqui para falar da atividade física em meio à pandemia e também falar dessa parte psicológica que está muito em pauta, Kétori. Eu já vou começar com você. Eu queria saber o quanto aumentou de demanda de trabalho, né? Você na sua clínica, né? Médico para Todos, né? A clínica onde você trabalha, aliás, isso, lá em Hortolândia. O quanto aumentou a demanda de trabalho, a parte psicológica das pessoas durante esta pandemia, diante desta loucura que nós estamos vivendo? Aumentou bastante a demanda, né? Não sei especificar para você assim a porcentagem, mas aumentou bastante. Muitas pessoas nos procurando aí com crises de ansiedade, processo depressivo, né? Pessoas que esperam, inclusive, muito tempo para procurar ajuda. Sim. E já vem num estado, assim, bem complicado. Sim. Eu não sei, acho que você nem tem os números, né? Mas se traçarmos esse paralelo, se fizermos a comparação, o antes e o depois da pandemia, a diferença é gritante, por exemplo, o número de pessoas, né? O pessoal que buscou a ajuda psicológica, a consulta psicológica? Eu diria assim, para mim, o dobro de pacientes e corriqueiramente com as mesmas questões. Sim. Né? Já com sintomas físicos, inclusive, né? Mal-estares, depressão, sim, enfim. Os sintomas normalmente são esses, né? A depressão, a ansiedade, né? A pessoa de repente se pega chorando, são sintomas parecidos? São esses sintomas mesmo, né? As pessoas estão com muita insônia. Insônia é algo que cresceu bastante. Sim. Os casos de pessoas com insônia. E ansiedade, as pessoas que já eram ansiosas agora estão tendo crises ansiosas. Sim. E síndrome do pânico, toda essa demanda, né? E o que acontece? O físico da gente sente isso, né? Então é taquicardia, é tremedeira, uma série de sintomas que as pessoas procuram já num estágio avançado da coisa, né? E a gente fica bem preocupado com isso. Certo. E aí é que entra o Euler. Euler, como é que foi o impacto, né? As academias fechadas, as pessoas preocupadas, os parques fechados. Para vocês, profissionais de educação física, educadores físicos, como que foi esse terremoto? Pois é, Carlos, a gente vive num dilema, né? A gente está nessa condição de que as academias estão fechadas justamente para evitar aglomeração e a gente precisa ter esse cuidado um próximo ao outro. Porém, a gente percebe também que aumentou de 30% do número de praticantes que tinham antes da pandemia e a intenção de praticantes agora durante a pandemia para 50%. Sim. Então, a gente está naquele dilema de que as academias estão fechando porque não tem o público para se trabalhar, mas as pessoas estão procurando atividade física para um benefício psicológico, para um benefício de saúde, para um benefício próprio, até para uma rotina e uma nova vida saudável. Agora a pergunta para os dois. A atividade física e a parte psicológica, elas caminham lado a lado? Muito. Estão ligados? Sim. E, por exemplo, hoje, o Kétori, e até a gente conversava com o Euler antes, né? Nós batíamos um papo aqui antes do programa, não que a pessoa não deve mais procurar a orientação física por causa de peso, tá? Ela tem. Só que hoje, devido a essa pandemia, essa quarentena, eu percebo que as pessoas estão procurando muito a atividade física por causa desse psicológico, né? É uma outra vertente da parte física? É algo novo também para vocês, isso? Na verdade, já viu, existia? Carlos? A atividade física, ela como área da saúde, ela já tem uma preocupação desde a década de 80, quando veio o Arnold Schwarzenegger explorar um pouquinho mais as academias, a Jane Fonda veio aí popularizar, né? Porque até antes disso, a atividade física ou o exercício físico, a educação física de uma forma geral,
ela era muito direcionada para o alto rendimento, né? Aquelas histórias de Grécia Antiga, das Olimpíadas, enfim. Então, ainda é recente, né? Então, por volta de uns 30 a 40 anos, arredondando aí, que a atividade física tem sido vista como saúde. Sim. E tem trazido, né, a oportunidade dos artigos científicos, das pesquisas científicas atrelada à atividade física e o momento da saúde, trazem algumas informações bem bacanas sobre esse elo muito forte que se tem da psicologia e da atividade física, né? Eu vejo que duas delas são uma pesquisa muito legal dizendo que pessoas que são mais ativas, né, e depois eu faço um parênteses sobre exercício físico e atividade, são coisas diferentes, legal. Tá? As pessoas mais ativas tendem a ser mais felizes do que aquelas pessoas que, ou respondem questionários que tendem a ser mais felizes do que aquelas pessoas que praticam atividades entre moderadas a baixo, né? E também são um artigo um pouco mais específico com marcadores bioquímicos, né? Então, são marcadores de citocinas que respondem ao nosso organismo dependendo do tipo de estímulo químico que nós temos. E aquelas pessoas que costumam fazer exercícios aeróbios, né, produzem um produto que chama lactato, e esse lactato está associado a alguns estímulos ao hipotálamo. E esse hipotálamo produz algumas enzimas e algumas outras substâncias hormonais que estão atreladas também à consideração da disposição, da felicidade, do bom humor. Né? Então, aquelas pessoas que tendem a fazer exercícios mais aeróbicos também tendem a ter respostas antidepressivas. Legal. O Kétori, para os seus pacientes, você chegou a indicar, ou você chega a indicar a atividade física para quem chega lá e tem uma vida sedentária e passa por problemas psicológicos? Sempre faço isso. Né? Eu acho ideal a gente cuidar de nós como um todo, né? Porque nós somos esse todo. Então, tem coisas que é necessário aí um profissional da área do eu, né? E algumas partes da minha área também, né? E outras ajudas também sempre são bem-vindas. Mas é impressionante como é o psicológico, né? A gente fez até a pergunta, né? Claro. Que o psicológico e a parte física, eles andam lado a lado, né? Antes de eu começar a atividade, e dá aquela preguiça, aí você levanta do sofá, o corpo dói, você saiu do trabalho, mas que o dia não foi legal hoje. E no decorrer da atividade, da corrida, o seu pensamento vai mudando. E a hora que termina, você quer ver o seu filho, você quer tomar alguma coisa, você quer ver os seus amigos à disposição. Né? Que coisa maluca, parece um botãozinho, né? Uma chavinha. Olha, eu vou ser muito sincero com você, Carlos. O nosso organismo foi criado para economizar energia, né? Mas a atividade física, na verdade, eu vou talvez dar um tiro no pé, praticar atividade física ele não faz tão bem à saúde. O que vai fazer bem à saúde é justamente o que você vai ter de resposta, de organização, de adaptações físicas do pós-exercício, que é exatamente isso que você sente. Então é na crise que se cresce. Né? A gente precisa ter estímulos que vão degradar um pouco o seu organismo, né? Como se fosse uma vacina. Tem algumas pessoas que tomam vacina e têm algumas reações, mas depois ficam bem. Tem gente que não sente nada e tem gente que está lá, talvez, sente uma leve influência e depois começa a ter uma certa resposta. A atividade física é a mesma coisa. É uma dosagem pequenininha de um certo estímulo para que o seu organismo comece a se readaptar para que tenha um ganho possível. Então, a consideração psicológica vem dessa do quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. O nosso corpo ele é preguiçoso, né? Na verdade, a gente quer o sofá, quer o controle remoto, quer a pipoca, né? Ninguém quer sentir dor, né? Mas sabendo que você vai conseguir ter... quem pratica e sabe qual é o pós do exercício, dessa sensação gostosa, do prazer depois do exercício, ele já compensa qualquer tipo de preguiça que possa ter inicial. É verdade. O Kétori, a pessoa que não pratica o exercício físico, né, a atividade, né, pelo menos dá aquela suadinha, né, que a gente brinca, ela fica mais vulnerável a passar por alguns problemas ou não? Sem dúvida que sim, né? E o exercício ele é importante também para a imunidade, né? Eu acredito que é o que eu falei mesmo, é um todo. E a tendência das pessoas que estão com doenças assim como depressão, ansiedade, é querer cada vez menos fazer. Né? Então, a gente precisa pensar nessa questão como eu preciso iniciar, não tem uma meta assim a longo prazo. Eu preciso começar de alguma forma, uma caminhada, 15 minutos, 20 minutos, né? Não sei, de repente já vai melhorando, porque aí é como o Euler falou, tem a questão hormonal também, e isso ajuda o bem-estar. Então, com o bem-estar vem bons pensamentos, e aí que tudo vai se encaixando. E a Kétori tocou num assunto que
é verdadeiro. Por que eu digo isso? Às vezes, por exemplo, o trabalho não foi tão bem, né, o dia, ou às vezes na sua casa, você teve aquela discussão com a esposa ou com o seu filho, você está para baixo, né? E você tem a dificuldade de começar, poxa, mas eu vou fazer, eu vou correr, mas estou triste, eu não estou legal, né? Essa barreira, por isso que a gente fala, a depressão, a gente pensa que é fácil, né? Ah, vai lá e faz exercício físico. Você ultrapassar essa barreira é difícil também, né, Euler? É bem isso, Carlos. A gente vê hoje a atividade física, né, como um elo de várias engrenagens, né? Esse é o que a gente chama de wellness. Então, o mercado de atividade física para um bem-estar, que é a palavra wellness, ela não está só vista como a única engrenagem que é a atividade. Ela tem visto o indivíduo como parte social, rendimento financeiro, laboral, psicológico, ambiental. Então, qualquer uma dessas engrenagens, se ela falhar, as outras também não vão rodar. Então, a gente tem que começar a entender o indivíduo como um todo. Eu tenho um colega muito legal que me influencia bastante nesses estudos, que é o Dr. Wilson Mello, daqui da região de Campinas. Sim, famoso. E numa das palestras que eu participei dele, né, ele comenta muito bem que antigamente, na época do meu pai, até no final da minha época, a gente via os super-heróis no cinema. O Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Hoje a gente está acostumado a ir ao cinema e assistir Os Vingadores, a Liga da Justiça. Então, todo mundo tem seu poder específico para um bem comum, que é o cuidar da pessoa. Então, a gente precisa trabalhar em equipe, fazer uma equipe interdisciplinar para que essa pessoa se desenvolva. Então, seja com psicólogo, seja com professor de educação física, com fisioterapeuta, com médico da família específico, né? Legal. Gente, nós vamos para o primeiro intervalo. Bacana a Ação Nacional de hoje, né? A gente está discutindo atividade física em meio à pandemia, falando também dessa parte psicológica. Eu estou aqui com a Kétori Mendes e o personal trainer, professor de educação física, o nosso amigo o Euler Carvalho. O intervalo é rapidinho e já muito mais aqui no Ação Nacional.